Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio ouvir a partir da TMT Posição 17, como também o caso da página do YouTube FTV Live. Estamos cá a 29 de maio de 2025 para mais uma edição do Telenotícias. E seguimos com as notas e reportagens que marcam a atualidade nacional. Começamos com a nota que dá conta que foi lançada oficialmente esta quinta-feira na cidade de Maputo a campanha nacional de cirurgias ginecológicas, uma iniciativa que visa reforçar a assistência à saúde de mulher em todo o país, promovendo acesso a diagnósticos precoces e a intervenções cirúrgicas que melhorem a qualidade de vida das mulheres moçambicanas. No âmbito da campanha Saúde para a Primeira-Dama da República, Gueta Chapo, procedeu com uma visita ao Hospital Geral de Mavalão, onde abordou acerca da fístula obstétrica e doenças semelhantes. A Primeira-Dama fez ainda a entrega de kits aos representantes dos hospitais de Maputo. O evento contou com a presença das entidades governamentais, com destaque para a Primeira-Dama da República, Gueta Chapo, que liderou a cerimônia de lançamento. No seu discurso, Gueta Chapo destacou que 50% das mulheres entre 30 e 50 anos têm miomas, uma condição que afeta gravemente a sua qualidade de vida. Estatísticas mundiais estimam que 50% das mulheres entre os 30 e 50 anos têm miomas, com maior frequência por volta dos 40 anos. Estas mulheres podem apresentar como queixas dor do baixo ventre, sangramento e dificuldade para engravidar. Embora ainda tenhamos lacunas em dados estatísticos, sabemos que a doença ginecológica representa uma importante causa de procura de cuidados de saúde, afetando a qualidade da vida de várias mulheres. Condições como miomas uterinos, endometroses e quisto no ovário afetam não só a saúde física, mental, mas também o bem-estar emocional e social da mulher. A Primeira-Dama sublinhou ainda que a campanha visa melhorar a integração entre os diferentes níveis do Sistema Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que incentiva as mulheres a procurarem cuidados ginecológicos antepados. Esta campanha visa também melhorar a integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde e também elevar a qualidade dos serviços prestados e aumentar a procura por cuidados ginecológicos especializados. Queremos principalmente cuidar da saúde da mulher, porque deste modo fortalecemos o coração da família, a alma da comunidade e o futuro da nossa nação, porque só a mulher é que tem o útero, não é verdade? Presente no ato, o ministro da Saúde, o CNIS, destacou que a campanha é gratuita, pelo que pede que as mulheres adiram a ela. Colocou ainda em evidência o papel fundamental das parcerias e agradeceu a presença e envolvimento da Primeira-Dama. Em nome do Ministério da Saúde, queremos agradecer humildemente a presença da nossa mamã na liderança da saúde da mulher e da criança deste país. O fato de ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, é um forte compromisso para a saúde da mulher e da criança do nosso país. Dentre as doenças mais comuns estão as miomas, demoniose, endometriose e quistos nos ovários. Face a estes problemas, o secretário de Estado da cidade de Maputo, Vicente Joaquim, à semelhança da Primeira-Dama, reiterou a importância da prevenção para melhorar o estilo de vida das mulheres. No país e na cidade de Maputo em particular, continuamos a registrar doenças ginecológicas de várias ordens. E para evitar este mal, é fundamental que as mulheres realizem exames ginecológicos regulares e busquem atendimento médico ao primeiro sinal de sintomas ou alterações, pois o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem melhorar significativamente a qualidade de vida e a saúde reprodutiva.
A campanha conta com ações concretas, entre elas a doação de 45 mil fitas de teste para diagnóstico de doenças ginecológicas, sendo um sinal claro de compromisso do governo em elevar os padrões de saúde feminina no país, tal como mencionou CNIS. O Ministério da Saúde apela à adesão massiva das mulheres às unidades sanitárias para rastreios e intervenções que possam salvar vidas e restaurar o bem-estar físico e emocional das utentes. A aproximar-se o Dia da Criança, teve lugar nesta quinta-feira a cerimónia de lançamento do Plano Estratégico Nacional 2025-2027 da Save the Children Moçambique. O evento juntou representantes do governo, parceiros de financiamento e organizações da sociedade civil e outros atores-chave, melhor dizendo, do desenvolvimento social. O novo plano estratégico visa reforçar as intervenções a favor das crianças, adolescentes e mulheres jovens em Moçambique, com foco especial na promoção dos seus direitos e na melhoria dos indicadores de saúde. Segundo Shadrack Maluana, representante do Ministério da Saúde, a parceria com a Save the Children tem sido essencial para impulsionar mudanças positivas, especialmente nas áreas da saúde sexual e reprodutiva, saúde materna, neonatal e infantil. Na qualidade de representante do Ministério da Saúde, gostaria de reconhecer, em primeiro lugar, e reiterar que o compromisso que a Save the Children tem de trabalhar conosco, portanto, ao nosso lado, tem sido fundamental para garantir que os direitos de todas as crianças, jovens, mulheres deste país sejam efetivamente alcançados. A nossa colaboração, que data de longos anos, tem estado a contribuir para o reforço da provisão de cuidados de saúde e para a melhoria dos resultados de saúde através de ações particularmente nas áreas de saúde sexual e reprodutiva, materna, neonatal, infantil e do adolescente. Portanto, todas as atividades que são tanto realizadas, quer também em outras áreas sociais, elas, como a água, a educação, elas no final contribuem para melhorar os resultados, portanto, em saúde. Durante a sua intervenção, Maluana destacou ainda dados recentes do Instituto Nacional de Estatística que apontam para uma redução na taxa de mortalidade infantil e juvenil entre 2011 e 2022, sinalizando progressos, mas também a necessidade de acelerar intervenções em áreas críticas. E eu destaco aqui alguns resultados que nós, como país, devemos, vou destacar só nos últimos anos, desde 2011 a 2022, isto são os dados produzidos por nós mesmos, através do Instituto Nacional de Estatística, do Instituto Nacional tanto de Saúde. A taxa de mortalidade infanto-juvenil, que é abaixo dos 5 anos, reduziu de 97 por cada 1000 nados vivos a 60. A taxa de mortalidade infantil, que é tanto abaixo de 1 ano, reduziu de 64 para 39 e de mortalidade neonatal de 30 para 24. Testemunhamos a redução da desnutrição crónica de 43, também no mesmo período de 2011, para 37 em 2022 e, não menos, a redução do rácio de mortalidade materna de 408 por 100 mil nados vivos para 242. No entanto, o representante alertou para um cenário preocupante. Cerca de 37% das crianças moçambicanas com menos de 7 anos sofrem de desnutrição crônica. Maluana apelou à união de esforços entre o governo, parceiros e sociedade civil para combater este problema de forma mais eficaz. Os últimos relatórios mostram que, em Moçambique, cerca de 37% das crianças abaixo dos 5 anos vive em situação de desnutrição crônica. Apesar de estarmos a reduzir, a situação ainda é preocupante. E ainda mais recente, mais de 70%
isso através do relatório da Unicef, vive em situação de pobreza e vulnerabilidade. Portanto, todos os esforços são necessários para retirar o país desta situação, pelo que exortamos a Save the Children, aos parceiros de desenvolvimento e a todos os intervenientes nesta sala, e não só, a unirmos os nossos esforços em prol desta luta, através de ações previstas nesta estratégia e não só, para poder melhorar a qualidade de vida e dignificar as nossas crianças, as flores que nunca murcham. Como governo, reiteramos o nosso compromisso de continuar a trabalhar conjuntamente para alinhar, amplificar e acelerar o progresso. Juntos, podemos transformar Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigada. Por sua vez, Elijas de Frank, representante da Save the Children, apresentou as linhas mestras do novo plano. As linhas mestras do novo plano, destacando programas focados no ciclo de vida e no bem-estar de adolescentes, com abordagens centradas na educação, proteção e saúde integral. Strategic goals. This is our first one. Começo saudável do ciclo de vida, bem-estar dos adolescentes. So basically, we start once again with the child, individual, and household at the center, but we start with antenatal care throughout adolescence and support, integrated support, starting from integrating nutrition, psychosocial support, sexual and reproductive health is very important, and WASH. The second one is aprendizagem segura na escola. So it's both quality and access. Once again, we will try to, throughout the next 3 years, to support the child throughout its education pathway from early childhood until primary education, including formal education and accelerated learning, specifically for out-of-school children that couldn't attend school for one reason or the other. This is happening and will happen, will continue to happen, our support, both in development and emergency context. Now, if you can go backward, I wanted to just to mention that the new element here is climate smart education system. We are setting up our partnerships with government, Ministry of Education and UNESCO in setting up, in supporting the government in climate smart education systems, means from infrastructure until policy level. Com as bagagens prontas já no centro do país, o setor da saúde na Zambésia prevê a vacinação de pouco mais de 3,8 milhões de crianças menores de 10 anos aos 22 distritos da província numa campanha com duração de 5 dias. A campanha contra a polio em menores de 10 anos de idade vai decorrer em todos os distritos da província da Zambésia, com vista a evitar casos de paralisia infantil causada em crianças diagnosticados com a poliomielite. A mesma será porta a porta e em locais considerados de maior aglomeração populacional. Vacinar em todos os 22 distritos. Esta campanha terá lugar entre os dias 2 a 6 de junho. Visa, portanto, cortar aquilo que é a cadeia de transmissão do vírus causador da poliomielite, ou, neste caso, a paralisia infantil. Esta campanha, portanto, terá como estratégia principal a vacinação nas residências, ou seja, vacinação porta a porta, mas também iremos visitar aqui são os locais, portanto, de maior aglomeração. E durante os 5 dias que esta campanha terá duração, como província, nós esperamos vacinar mais de 3,8 milhões de crianças, portanto, com idade
inferior a 10 anos. O médico-chefe provincial de saúde na Zambésia, Isaías Marcos, avança que o surgimento de casos confirmados nas províncias de Manica e Sofala elevaram o nível de alerta para a província. Daí que a mesma irá decorrer em todos os distritos e apela ao envolvimento de toda a população para que as crianças sejam vacinadas e facilitem o trabalho dos envolvidos. As campanhas anteriores que vínhamos fazendo tinham um determinado foco de um subtipo tanto de poliovírus. Desta vez, esta campanha é para responder a o vírus da polio que foi notificado, portanto, em algumas províncias vizinhas. Refiro-me da província de Manica, mas também na província de Sofala, portanto, em algumas amostras ambientais. Para o efeito, o setor de saúde na Zambésia dispõe de mais de 30 milhões de meticais e vai envolver diretamente 14 mil pessoas, de entre técnicos de saúde e agentes comunitários de saúde para a sua realização. Queremos, desde já, pedir, portanto, a colaboração de toda a nossa população da província, de todos os pais, todas as mães, encarregados, para que deixem ou permitam que nossas equipas visitem as residências e possam vacinar as nossas crianças. Mas também queremos aproveitar esta ocasião para apelar, em caso da criança não ter sido vacinada, tanto ao nível das residências, esta criança, portanto, deverá ser levada ao posto de vacinação mais próximo ou às unidades sanitárias também, onde teremos também estas vacinas. A campanha de vacinação contra a polio vai decorrer ao nível nacional de 2 a 6 de junho próximo, envolvendo diretamente 4 mil equipas constituídas em brigadas móveis. O consórcio Mais Integridade, que congrega diversas organizações da sociedade civil moçambicana, realizou uma conferência de imprensa para manifestar preocupação face à ausência de critérios claros e à falta de transparência no processo de nomeação das personalidades da sociedade civil que deverão integrar a Comissão Técnica do Diálogo Nacional Inclusivo. O consórcio Mais Integridade expressou publicamente a sua preocupação relativamente à ausência de critérios claros e à falta de transparência no processo de nomeação de 3 personalidades da sociedade civil, que deverão fazer parte da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional Inclusivo sobre reformas constitucionais, legislativas e de governação. De acordo com um membro do consórcio, existe uma contradição entre os termos de referência assinados a 5 de março e o que foi posteriormente estabelecido por lei. O representante sublinha que a proposta geral não acrescenta maior transparência ao que estava previsto no compromisso político inicial. Nesse sentido, apelou a uma revisão pontual do artigo da lei que prevê que a seleção das personalidades seja feita por convite. O que aqui se refere é que notou-se uma contradição entre os termos de referência que foram assinados no dia 5 de março com aquilo que foi estabelecido por lei. Ou seja, a lei que foi aprovada pela Assembleia da República aponta que a seleção será feita de acordo com o convite a ser feito pela Comissão dentre as várias organizações da sociedade civil propostas. O que acontece é o seguinte, é que enquanto os termos de referência falavam de um concurso público, que de alguma forma poderia conferir maior transparência ao processo, a lei que foi posteriormente aprovada dispõe que será feito por convite da Comissão. Então, o que a lei propõe parece não oferecer maior transparência em relação àquilo que propunha o compromisso político que foi celebrado no dia 5 de março. E como nós bem sabemos que a lei ela é a principal fonte de direito, ou seja, a lei tem em termos de hierarquia superior em relação ao compromisso político. Então, o mais sensato é que haja uma alteração pontual do artigo da lei que determina que será feita a seleção por convite e se passar a estabelecer que essa seleção será feita através de um concurso público com critérios muito bem claros, que critérios estabelecidos por meio de um regulamento que possa conferir maior transparência ao processo. Por sua vez, o presidente do consórcio Mais Integridade, Edson Cortes, frisou que o consórcio não está interessado em recursos do erário público. Afirmou que a luta não é pelo dinheiro, mas sim por uma causa que acredita poder representar uma mudança significativa na forma de fazer política em Moçambique. Nós desde já avançamos que nós não temos interesse nenhum no dinheiro que lá está.
E se fizéssemos parte da comissão, não iríamos de forma alguma aceitar qualquer tipo de perdão e iríamos fazer as expensas próprias. Então, não se trata de uma questão de dinheiro. Trata-se de uma questão de querer contribuir para algo que acreditamos que possa ser uma mudança radical na forma como se faz política em Moçambique e trazer seriedade a um processo que é importante. No contexto da política, a Liga da Juventude da Renamo convocou uma conferência de imprensa na cidade de Maputo para reagir aos últimos acontecimentos envolvendo a ocupação da sede nacional do partido e condenar a intervenção das forças policiais. Durante a conferência, o porta-voz da Liga da Juventude da Renamo manifestou profunda indignação pelos atos de vandalismo alegadamente cometidos por agentes da Polícia da República de Moçambique, fortemente armados na sede nacional do partido. A organização exige a libertação imediata dos membros que terão sido detidos na sequência da operação policial e apelou à resolução pacífica dos conflitos internos e políticos. Convocamos esta conferência de imprensa devido ao choque com que vimos as imagens de gás lacrimogêneo e estrondo de tiros que, por alguns minutos, tomaram conta da sede nacional da Renamo, nosso partido. A Liga da Juventude da Renamo repudia e condena veementemente esta ação musculada que aconteceu nas instalações da sede nacional da Renamo, perpetrada pela polícia fortemente armada, de maneiras que exigimos a sua retirada e restituição à liberdade dos que porventura tiverem sido detidos. Se esta ação tiver sido efetuada em coordenação e concordância com as estruturas diretivas do nosso partido, enquanto Liga da Juventude, colocamos aqui a nossa firme e total oposição, porque estamos convictos de que o diálogo incessante deve ser o caminho permanente para ultrapassarmos os nossos diferendos, hoje e sempre. O representante da Juventude destacou que nas eleições autárquicas de 2023 houve tentativas por parte do regime de instigar violência, mas a Renamo manteve-se firme no seu compromisso com a paz e optou pela via do diálogo e da legalidade democrática. Nos roubaram as nossas autarquias, nos mataram, nos feriram, detiveram até alguns dos nossos então cabeça de listas que até eram indígenas em exercício, mas não reagimos porque escolhemos o caminho da paz, sustentado pelo diálogo. Em outras tantas ocasiões, vimos nossas delegações, mastros e bandeiras destruídas, nossos membros sequestrados para serem mortos ou presos pelo regime. Mas a nossa escolha, com a qual a Liga da Juventude concorda, foi de continuarmos a sentar para dialogar para o bem-estar de todos. E nesses diálogos até assumimos e assinamos pactos de regime, tudo em nome da estabilidade do país, o que é positivo. Se dialogamos permanentemente com este regime que há dezenas de anos nos oprime como um partido e nos escraviza como moçambicanos, o que é que custa continuarmos a dialogar com os nossos próprios irmãos, que há não muito tempo estivemos lado a lado na luta contra o nosso adversário em comum, que tende a se transformar em inimigo? É a este regime que recorremos para ultrapassarmos os nossos diferendos? Será que nos esquecemos do que aconteceu na última vez em que estas forças tomaram conta das nossas instalações, desde a sede nacional até a Rua das Flores, em Nampula? Para resolvermos o que nos distancia internamente, recorremos aos mesmos que há não muito tempo mataram, feriram e detiveram moçambicanos que, graças à luta da Renamo, estiveram na rua a reivindicarem a reposição da verdade eleitoral que foi esquartejada pelos órgãos eleitorais em concurso com o Conselho Constitucional? Não. A Liga da Juventude não concorda e nem se revê
nestas práticas. É verdade que também não concordamos com a tomada e o encerramento da nossa sede e delegações, e isso deve cessar. Contudo, a maior responsabilidade para a resolução pacífica dos diferendos está sempre com quem lidera. Vai daí que o popular diz que o chefe tem cabeça grande, por isso recebe todas as pedras. Mas esta mesma cabeça, nos tempos quando éramos criança, era sinônimo de inteligência, de sabedoria. Portanto, a cabeça grande do chefe não só serve para receber pedras, mas também para decidir com sabedoria a bem da coletividade. Neste caso, a Renamo, a democracia e, por consequência, os moçambicanos. O porta-voz referiu ainda desconhecer a identidade e a motivação daqueles que atualmente se encontram na posse da sede nacional do partido. Já no norte do país, a comunidade de Quisimajula e na Cala Porto reteu 40 caminhões no mês de fevereiro em manifestação contra a falta de condições oferecidas pela empresa Sementes de Moçambique, em operação na zona desde 1963. A ação de Quisimajula e na Cala Porto reteu 40 caminhões no dia 25 de fevereiro de 2025 da empresa Big Tab que transporta calcário. Em reivindicação, a população daquela comunidade só dizia que ia soltar os caminhões depois de ver o início das obras da construção da escola secundária, fonte de abastecimento de água, asfaltagem da estrada e outras realizações. Depois desta manifestação, que durou 2 dias, os responsáveis da empresa Cimentos de Moçambique vieram responder depois de 40 dias, como a construção da escola, abastecimento de água e o início da asfaltagem que liga a cidade de Nacala Porto e o posto administrativo de Quisimajula. Nós estamos a agradecer esse elenco que foi esforçado apesar de tudo, mas já estamos em consenso. O povo já está ficando satisfeito. A situação da estrada ainda, o caso ainda está pendente, mas por além que já haviam falado que é um processo, não vai parar por aqui, porque é aqui que Quisimajula agora o que estão a fazer a escola, mesmo a escola tem 4 salas, a escola mesmo básica que pode a gente estudar de 1ª a 9ª classe, mas aquilo ali não é suficiente para nós. Aquela água não é suficiente para que o povo de Quisimajula, porque a população está indo. A estrada ainda está mal aqui, Quisimajula, estamos mal com a estrada. As coisas que se vendem perto da estrada ficam sujos. Até neste momento não há queixa, não há parqueamento de carros, nem o que, estão a custar. Por isso, o trabalho está a andar, como estão a ver aqui, estão em sapatas. Depois daí vão começar a erguer as paredes. Abriram um furo de água, mas agora o furo apresentou-se só água salubre. A solução é o seguinte: o próprio técnico daquela água, então dizem que vão colocar aqui uma bomba e depois vão pôr algum produto para minimizar a situação de coisa, de sal. E para manter nas imagens, é diferente a partir da cidade ferroportuária de Nacala. Decorreu nesta quinta-feira um encontro que visou avaliar a situação da educação em Moçambique ao longo dos últimos 10 anos, de 2014 e 2024. O objetivo é criar condições para o novo ciclo de fortalecimento do sistema educativo nacional. A educação continua a ser um dos pilares mais desafiadores para o desenvolvimento de Moçambique. Questões como a valorização dos professores, a qualidade do ensino e o investimento sustentável no setor têm dominado os debates nacionais. Foi neste contexto que a Associação Nacional dos Professores se reuniu com a União Europeia, principal parceira financeira do setor educativo no país, para refletir sobre os avanços e os desafios do último recênio. Primeiro, para nós entendemos que a alteração não muda necessariamente nada, porque esta é uma comissão de avaliação, a missão deles é a avaliação do financiamento da União Europeia, que já passou, provavelmente para dar um relatório acerca daquilo que foi a verdade, a realidade ao longo dos 10 anos, 2014, 2024, e de hoje em diante para ver qual é a condição de ir-se a um novo financiamento. E primeiro temos a dizer o seguinte, é que esta situação coloca a ANAPRO como uma associação impreterível no panorama educativo do país, de educação no país, em que, em algum momento, a nossa voz, as nossas opiniões
o nosso dedo faz sentido em tudo que nós colocarmos para trazer uma nova roupagem ao setor de educação. E estamos a tentar dizer que temos várias situações que, em algum momento, há que avaliar aqui as prioridades que aquilo que o próprio Estado dá após receber o financiamento. Então, nós vamos simplesmente falar aquilo que é a verdade, daquilo que nós vivemos no setor de educação, como fazedor de educação que estamos no terreno e como professores, além de ser representantes. Bom, a ANAPRO é feita por uma paciência, em algum momento. Já tivemos tanta paciência de lá até cá. Aceitamos que estamos perante um novo governo, que em algum momento tem que tomar algum posicionamento, porém há um pouco de mesmices, tanto no governo passado quanto no atual, porque não estão a honrar como deve ser, os professores estão a reclamar e o risco de voltar-se a um momento mais tenso é maior. Pedíamos mais sensibilidade aos professores. O representante reforçou ainda que falta sensibilidade por parte das autoridades, sublinhando que, apesar dos diversos planos apresentados, pouco ou nada tem mudado para os docentes no terreno. Pois, temos também a dizer que, em algum momento, o que acontece no terreno é um pouco de falta de sensibilidade com a educação, falta de sensibilidade com os professores, porque quando se fala de educação no país, não se toca no professor. Não há mudanças operadas necessariamente ligadas ao professor. Mexe-se com os currículos, mexe-se com tantas outras situações, mas nunca se coloca na agenda o professor. Então, a ANAPRO coloca na primazia, mesmo neste diálogo que nós vamos ter com a missão, coloca na primazia o professor, porque o professor é que é o fazedor, é quem vai ao terreno, é quem sente o problema que se vive na educação. E é justamente com a situação da educação em Moçambique que nós damos para encerrar esta edição do Telenotícias, com a promessa de voltarmos amanhã com mais notas e reportagens para si. A esta hora, resta-nos apenas desejar ao caro telespectador internauta que tenha uma excelente noite de quinta-feira e, por que não, também um excelente início de final de semana. Até amanhã, fique bem.